Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre a região Centro-Oeste, parte 2. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! Relevo da região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é ocupada em grande extensão pelo Planalto Central, chegando a atingir altitudes superiores a 1.000 metros. Compreende todo o estado de Goiás e o Distrito Federal, recebendo o nome local de Planalto Goiano, seguindo para o oeste até a planície do Araguaia e ao sul até o Planalto Sedimentar da bacia do Rio Paraná. O Planalto Meridional se estende nos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, apresentando um solo fértil formado pela terra roxa. A planície do Pantanal caracteriza-se por apresentar, em algumas épocas do ano, regiões alagadas devido às cheias do rio Paraguai e seus afluentes. Aqui nós temos um mapa mostrando os tipos de relevo que existem na região Centro-Oeste e as maiores elevações. Agora, algumas fotografias dos tipos de relevo da região. Rios da região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é banhada por vários rios, que fazem parte da Bacia Amazônica, da Bacia do Paraná e da Bacia do Rio Paraguai. Os rios Juruena, Arinos e o Xingu banham o norte do estado de Mato Grosso, vindos da Bacia Amazônica. Os rios que formam a Bacia Hidrográfica do Paraná são os rios Paraná e o Paranaíba. São rios de planalto que se apresentam com grandes quedas d'água. Para tornar o rio navegável, foram construídas eclusas junto das barragens das hidrelétricas de Barra Bonita, Jupiá, Três Irmãos e outras. As regiões de planície do Pantanal são drenadas pelo rio Paraguai, que tem a maior bacia hidrográfica da região Centro-Oeste. O rio Paraguai, junto com os afluentes Miranga, Taquari, Cuiabá e Aquidauana, que ocupam a região do Pantanal, nos períodos chuvosos, todos esses rios transbordam e ocupam vários quilômetros de suas margens. Vamos falar agora do rio Tocantins. Com aproximadamente 2.400 quilômetros de extensão, o rio Tocantins é o segundo maior curso d'água 100% brasileiro, ficando atrás somente dos cerca de 2.800 quilômetros do rio São Francisco. O Tocantins nasce entre os municípios goianos de Ouro Verde de Goiás e Petrolina de Goiás. Ele também atravessa o Tocantins e o Maranhão e tem sua foz no Pará, perto da capital, Belém. O rio também pode ser chamado de Tocantins-Araguaia, por se encontrar com o rio Araguaia entre o estado do Tocantins e Pará. A área de drenagem dos dois cursos d'água forma a rede hidrográfica do Tocantins-Araguaia, sendo considerada a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira. Por serem rios interestaduais, a gestão das águas do Tocantins e do Araguaia é de responsabilidade da ANA, Agência Nacional das Águas.
No Rio Tocantins estão instaladas importantes usinas hidrelétricas, sendo eles de montante a jusante. Exemplos: Terra da Mesa, Canabrava, São Salvador, Peixe Angical, Lajeado, Estreito e Tucuruí. Desde 2015, a bacia do Rio Tocantins vem enfrentando condições hidrometeorológicas desfavoráveis, com vazões e precipitações abaixo da média. A crise hídrica permaneceu ao longo dos anos de 2016 e 2017, o que vem impossibilitando a recuperação dos reservatórios de acumulação, em particular Serra da Mesa, servido para regularizar a cascata de geração hidrelétrica da bacia. As vazões naturais médias anuais da usina hidrelétrica de Serra da Mesa nos últimos 3 anos foram as menores registradas no histórico de 87 anos, sendo que em 2017, ano mais crítico, o valor médio anual ficou em apenas 43% da média de longo termo, o chamado MLT. Aqui algumas fotografias do Rio Tocantins. Vamos falar do Rio Araguaia. O Araguaia nasce perto do Parque Nacional das Emas, no município de Mineiros, Goiás, e deságua no Rio Tocantins, formando uma grande rede hidrográfica que une a região centro-oeste ao norte do Brasil. Esse rio faz a divisa natural, primeiro, entre os estados de Mato Grosso e Goiás, depois entre Mato Grosso e Tocantins e, finalmente, entre Pará e o Tocantins. Possui uma extensão de mais de 2.000 quilômetros e é considerado um dos rios mais piscosos do mundo. O rio é navegável em grande parte de seu curso, em 1.818 quilômetros, com profundidade mínima de 0,8 metros. O leito do rio é arenoso e em constante mudança. Os acidentes geológicos são de pequeno porte, mas frequentes. O rio Araguaia, abaixo da cidade de Luiz Alves, se separa e forma a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal ou de Camonaré, com 20.000 quilômetros quadrados e abriga reservas indígenas. A região é um ponto turístico com grande potencial pela beleza de suas praias na estação seca. É muito procurado por praticantes da pesca esportiva, mas até agora não foi desenvolvido o turismo contemplativo, observação de aves, por exemplo, que poderia trazer visitantes o ano todo. A monocultura, principalmente de soja, vem ameaçando suas nascentes e seus afluentes, principalmente através da infiltração de agrotóxicos na água, além do assoreamento causado pela derrubada da mata nativa. Havia planos de criar uma hidrovia no Araguaia, mas há anos a população local derrubou a proposta, devido às características especiais do rio. Porém, recentemente foram ressuscitados planos para dragar o rio para a passagem de barcaças de grãos, o que será extremamente prejudicial para o equilíbrio do rio. Suas importantíssimas lagoas marginais, berçário dos peixes, e sua vocação turística que sustenta muitas das cidades ribeirinhas.
aqui algumas fotografias do rio Araguaia. Vamos falar agora do rio Paraguai. O rio Paraguai é o quinto maior rio da América do Sul. Ele percorre terras do Brasil, da Bolívia, do Paraguai e da Argentina. A palavra Paraguai, na língua guarani, significa grande rio. O curso do rio Paraguai é de 2.620 km. Sua bacia abrange 1.095.000 km², com uma gigantesca vazão média de 340.000 metros cúbicos de água por segundo. O rio Paraguai nasce no Planalto de Mato Grosso, 300 metros acima do nível do mar, e corre para o sul, tornando-se lento e cheio de curvas. Ao longo de seu curso, dá origem ao Pantanal Mato Grossense, considerado um dos lugares mais belos do planeta, e ao Chaco, que fica localizado no Paraguai. O rio atravessa de norte a sul o centro da nação paraguaia, dividindo o país em duas partes. O Paraguai Ocidental, região seca e plana, pouco habitada, e o Paraguai Oriental, onde há colinas cheias de árvores e pastagens planas. Ao desaguar no rio Paraná, o rio Paraguai também o divide em duas partes. A alta, chamada Brasileira, e a baixa, chamada de Argentina. Como um rio de planície, sem grandes cachoeiras nem muitos acidentes geográficos, o rio Paraguai é propício à navegação. Em suas águas são transportados tanto passageiros quanto cargas. O rio Paraguai e seus afluentes permitem a irrigação e o cultivo das terras. Na nação paraguaia, as águas permitem a pesca, a criação de gado e a plantação de milho, algodão e outras culturas. Nesse país sem mar, a população concentra-se ao redor do rio Paraguai, cultivando o campo ou formando cidades. Aqui algumas fotografias do rio Paraguai. Vamos agora abordar a economia da região Centro-Oeste. Com a construção de grandes rodovias ligando o Centro-Oeste às demais regiões do país e com a navegabilidade dos rios, a região passou a fornecer produtos para abastecer as indústrias, principalmente do sudeste do país e também para exportação. A Ferronorte, com um projeto que pretende interligar Cuiabá, a rede ferroviária do estado de São Paulo e a hidrovia Tietê-Paraná, permitirá o escoamento da produção da região. Uma outra etapa dessa ferrovia está prevista estender até Santarém, no Pará, e Porto Velho, em Rondônia. Na região Centro-Oeste, a agricultura comercial é praticada em larga escala, onde destacam-se o milho, arroz, feijão, café, algodão, trigo e a soja. É um dos principais produtos da região. Na pecuária, destaca-se a criação de gado bovino, a criação de equinos e suínos. No distrito agroindustrial de Anápolis, Itaia, em Goiás, o maior do estado, por oferecer total infraestrutura, atraiu vários investimentos para a região. Estão instaladas indústrias farmacêuticas de pequeno e grande porte, indústria de fertilizantes, madeireiras, indústria automobilística e de maquinário agrícola, entre outros.
no maciço do Urucum, nas proximidades de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, destaca-se a atividade mineradora de ferro e do minério de manganês, uma das maiores do mundo. Cultura da região Centro-Oeste. Na região, existe uma diversidade cultural ricamente influenciada pelas culturas indígena, boliviana e paraguaia. Além disso, o Centro-Oeste recebeu influência de aspectos culturais de inúmeros migrantes em função das fronteiras que faz com todas as outras regiões do Brasil. Podemos citar a região Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, fato que não ocorre em nenhuma outra região. Principais festas populares. Cavalhada é a festa mais conhecida da região Centro-Oeste. Trata-se da encenação de uma batalha medieval realizada ao ar livre, onde um grupo de cavaleiros se veste de azul representando os cristãos. Um grupo de cavaleiros se veste de vermelho, representando os mouros. A festa tem duração de 3 dias e apresenta como desfecho a vitória dos cristãos sobre os mouros e a conversão deles para o cristianismo. Em Pirenópolis, a festa é cartaz turístico e leva milhares de pessoas ao estado de Goiás. A procissão do fogaréu, uma das cerimônias mais tradicionais do estado de Goiás. A procissão do fogaréu acontece há 260 anos na cidade de Goiás por ocasião da Semana Santa. Ritual que mistura religiosidade e folclore. A procissão do fogaréu teria chegado ao Arraial de Santa Ana, que deu origem à cidade de Goiás, durante a exploração do ouro pelos portugueses. A primeira Semana Santa no local teria sido organizada pelo padre João de Vasconcelos em 1745. A Festa do Divino é uma celebração de origem católica realizada no dia de Pentecostes. Apesar de suas raízes religiosas, vários elementos populares foram incorporados à festa, como a figura do imperador, o levantamento do mastro e a queima de fogos de artifícios. Em Pirenópolis, Goiás, a encenação da luta entre cristãos e mouros. No Brasil, o festejo chegou com os portugueses e pode ser encontrado em várias cidades como Mogi das Cruzes, São Paulo, Paraty, Rio de Janeiro e no estado também de Rondônia. O Espírito Santo é uma das 3 pessoas reveladas por Jesus Cristo e teria vindo dos céus sobre os apóstolos e a Virgem Maria 50 dias após a Páscoa. Por isso, a festa litúrgica é chamada de Pentecostes e observada pela Igreja Católica desde sua origem. Em Portugal, a Rainha Isabel foi a responsável pelo impulso dado à celebração. A soberana tornou-se protetora da Irmandade do Espírito Santo e se envolveu na construção da igreja do mesmo nome na cidade de Alenquer. Assim, a rainha promovia as procissões e festejos no dia de Pentecostes.
Do continente, a solenidade se deslocou ao arquipélago dos Açores. Mais tarde, quando os portugueses chegaram para colonizar os territórios na América, que seria o Brasil, trouxeram esta festa. A Folia de Reis é uma festa que comemora e louva os três reis magos, Gaspar, Belchior e Baltazar. Eles que visitaram Jesus Cristo dia depois do seu nascimento, segundo os católicos. Esse festejo acontece todo dia 6 de janeiro, vindo depois do cortejo dos reiseiros, que ficam em festa do dia 24 de dezembro ao dia 5 de janeiro, representando o tempo de andança dos reis. A Folia de Reis tem características que não mudam: roupas brilhantes e coloridas, enfeites e músicas. Tradicionalmente, é uma festa feita exclusivamente por homens, mas, com o passar dos anos e ao se espalhar por várias cidades, essa tradição foi se perdendo para dar passagem às mulheres que queriam entrar na folia. A composição da organização da festa não muda. É formada pelo mestre, os três reis, os palhaços, o festeiro, o coro e o bandeleiro. Bem, galera, ficaremos por aqui. Até mais. Valeu!